agora mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo canal Miqueias Alves. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos dando seguimento aqui à nossa série de exposições da Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 4, estamos mergulhados, imersos no tema da justificação pela fé. E aí nós vimos ontem, falando sobre a verdadeira felicidade, versos 5 a 8, versos 6 a 8, nós falamos sobre a bem-aventurança, a verdadeira felicidade, isto é quando não nos é imputado os nossos pecados a nós, mas sim a justiça de Cristo, as obras de Cristo, a justiça e santidade de Cristo a nós. Essa é a verdadeira felicidade, é ser declarado justo diante de Deus. E agora nós vamos dar seguimento a esse raciocínio e Paulo vai voltar a falar de Abraão. Ele começou no capítulo 4 a falar de Abraão, depois ele deu mais um exemplo, deu um exemplo de outro personagem a respeito do tema da justificação pela fé, que no caso aqui é Davi, que mostra um certo antagonismo, porque para os rabinos judeus, Abraão era considerado um homem piedoso, santo e que teria sido justificado, salvo pelas obras, não pela fé somente. Isso na mentalidade dos rabinos judeus do tempo do apóstolo Paulo. E Paulo vem mostrar o contrário disso, que desde Abraão, primeiro a ser chamado,
de toda uma descendência, de toda uma nação, foi desde o início chamado pela graça, alcançado pela graça e justificado pela fé, que é o texto de Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, quando diz que ele creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Ele foi declarado justo diante de Deus. Foi salvo diante de Deus pela graça mediante a fé. E aí Paulo apresenta na continuidade da sua exposição, capítulo 4 de Romanos, falando de Davi. E Davi é o antagonismo, porque se na perspectiva dos judeus convertidos que estavam ouvindo a leitura da carta de Paulo lá em Roma, eles pensavam, não, Abraão era um homem piedoso, e Paulo mostra o inverso, mostra que ele também foi alcançado pela graça mediante a fé. Ele agora apresenta um outro personagem que também havia sido justificado pela fé, que havia sido salvo pela fé, que no caso é Davi, que embora a palavra de Deus nos apresente ele como um homem segundo o coração de Deus, a imagem que nós temos de Davi é aquele homem que tinha seus altos e baixos, que cometia erros, que falhava, que pecava, que era oscilante. Por exemplo, quando ele deita-se com Betseba, ele cobiça Betseba, adultera com ela, ele esconde o seu pecado, ele assassina o marido de Betseba, tudo isso para encobrir o seu pecado. Mesmo depois de tudo isso, confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende do seu pecado e ele alcança a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o perdão de pecados. E isso prova então que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé, que é quando ele diz no Salmo 32, que é um dos salmos de sua confissão, de seu lamento em relação ao seu pecado, Salmo 32, Salmo 51, quando ele diz que bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa o pecado. No caso, Deus imputou a justiça ao invés do pecado. Deus não tratou Davi pelos seus pecados, Deus tratou Davi pela justiça de Cristo, pela obra de Cristo realizada por ele. E é o que acontece conosco. Essa bem-aventurança, a verdadeira felicidade consiste no fato de que Deus nos trata não como nós deveríamos ser tratados em relação aos nossos pecados, mas nos trata de acordo com a obra de Cristo realizada por nós, quando que ele perdoou os nossos pecados pela obra de Cristo realizada por nós. E aí Paulo dá seguimento. Ele dá seguimento às suas argumentações e traz novamente Abraão para o centro de sua exposição, para continuar fundamentando a questão da justificação pela fé, que é o texto aqui de Romanos 4, verso 9 a 12, que diz: Vem, pois, esta bem-aventurança, essa verdadeira felicidade, sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, mas não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Mas eu quero ler esse texto novamente com vocês na tradução da Bíblia Viva, para ajudar nós compreendermos ainda melhor esse texto. A tradução da Bíblia Viva diz o seguinte: Agora então, será que esse perdão só é dado àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as suas leis judaicas, inclusive a circuncisão? Ou o perdão é dado também àqueles que não guardam as leis judaicas, ou seja, os incircuncisos, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu a salvação por meio da fé. Quando foi que Deus deu a salvação a Abraão?
foi antes que ele se tornasse judeu, antes que passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica. Foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando justo, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é pai espiritual de todos os que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Então, eu acredito que aqui já dá para a gente começar a pensar aqui o que está em tela. Então veja bem, novamente, Paulo puxou o tema da justificação relacionado à circuncisão e à incircuncisão. Ele volta a algo que ele já falou anteriormente, que é a questão da circuncisão e da incircuncisão, atrelada ao tema da justificação pela fé. E o tema de Paulo nesse capítulo é apenas um, é a justificação pela fé. E aqui então ele expõe com mais profundidade, com mais tato, e vai amarrando seus argumentos acerca da justificação pela fé. Só que o que acontece? Anteriormente, ele disse que, diz para nós no que consistia a verdadeira felicidade. E o que é isso? É a não imputação de nossos pecados em nossa conta, mas é a imputação da justiça e santidade de Cristo a nós. Para a partir daqui, continuar a sua argumentação dizendo que isso não estava restrito apenas aos circuncidados, mas também aos incircuncisos. Então aqui eu quero fazer algumas pontuações para o nosso entendimento. Número 1. A verdadeira felicidade não está restrita apenas aos circuncidados, ou apenas aos circuncidados, mas também aos incircuncisos. E aí o texto do verso 9 diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então veja bem, em outras palavras, a felicidade de ser justificado pela fé é só para os judeus ou para os não-judeus também? E a resposta é para ambos. Porque Paulo ele já havia tratado anteriormente que a verdadeira circuncisão não é a na carne, mas a do Espírito no coração do pecador, que é Romanos 2:29, que nós já meditamos aqui. Ou seja, a felicidade de ser justificado não está restrita a um pequeno grupo de pessoas que haviam sido circuncidadas, mas a todos os que haviam sido circuncidados no coração pelo Espírito. Todos os que foram circuncidados no coração, esses sim, são verdadeiramente justos diante de Deus. Porque Abraão, ele era o pai biológico dos judeus, mas foi justificado por Deus pela fé e não pelas obras. Como Paulo já havia dito nos versos aí de número 1 a 5. Por isso Paulo tinha liberdade de falar sobre a justificação pela fé tanto aos judeus e aos gentios, pois a base era um judeu não circuncidado na carne ainda, que havia sido declarado justo por Deus. Então essa era a questão aqui. A bênção de você ser justificado, a bênção de você ser salvo por Deus não está na circuncisão ou na incircuncisão, está na graça de Deus e na obra de Cristo realizada por nós. Está na justiça de Cristo alcançada única e exclusivamente pela fé.
Não é nada realizado exteriormente, mas interiormente, pelo Espírito no coração do pecador. Quando eu li aqueles textos em outra oportunidade que eu falei, em que por diversas vezes você vê sendo falado, inclusive na lei, circuncidai, pois, o vosso coração. Porque o que prova que você é um novo convertido, que você é uma nova criatura, é que você teve um corte realizado pelo Espírito no seu coração, o que te fez e o que nos faz uma nova criatura. Segundo, a circuncisão não é a causa, mas sim a consequência da justificação pela fé. E aí diz Paulo, verso 10: como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então fica aqui provado que a circuncisão não era a causa da justificação, mas a sua consequência. Ninguém é ou pode ser circuncidado para ser justificado, mas se é justificado para depois ser circuncidado, porque esse é o ponto aqui. A circuncisão não diz nada a respeito da nossa salvação, não diz nada. Você pode ser circuncidado, você pode ser batizado, você pode participar da ceia, você pode falar em língua estranha, você pode dar o dízimo, você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Isso não diz que você é salvo. Até mesmo Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do 21, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que não tem compromisso com o pecado, com a vida de iniquidade. Não é circuncisão para ser justificado ou ser declarado justo, não. É ser justificado, ser salvo para então ser circuncidado, que é o que aconteceu com Abraão. Primeiro Abraão creu. Primeiro Abraão foi salvo. Primeiro Abraão foi alcançado por essa graça, foi justificado, foi declarado justo. Depois ele foi circuncidado como um sinal exterior de uma aliança interior realizada no seu coração, que é o que acontece comigo e com você. Eu e você ouvimos a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo de Deus operou o meu e o seu coração. Ele tirou do meu e do seu coração aquilo que não dizia respeito à nossa comunhão com Deus. Ele fez uma operação interna em nós, e nós cremos em Jesus, e isso nos fez o quê? Novas criaturas. E aí nós somos salvos, para então eu e você sermos batizados, eu e você participarmos da ceia, eu e você entrarmos em todo um procedimento como um cristão. É isso que nós temos que entender, a ordem dos fatos. Se eu mudo a ordem dos fatos, não é salvação pela graça e nem justificação pela fé. É salvação pelas obras. É salvação por méritos. É inverter as coisas. É configurar a circuncisão, a todas essas alianças exteriores, todas essas coisas externas, um status de salvação, que não é o que a palavra de Deus nos ensina. Só que o que acontece? Hoje em dia, esse assunto de circuncisão e incircuncisão parece muito anacrônico para nós. Parece muito anacrônico para nós, sobretudo nós cristãos. Parece que isso não tem mais aplicabilidade para a nossa vida. Porque veja bem, quando Paulo estava tratando disso, e vale nós lembrarmos disso, lá os cristãos do primeiro século, você tinha judeus cristãos, aliás, judeus convertidos a Cristo, e você tinha judeus não convertidos a Cristo. Não existia essa separação e distinção clara como nós temos hoje de judeus e de gentios, que são dois segmentos religiosos distintos, claramente predominantes hoje no mundo. Você tem judeus e você tem cristãos hoje. Estão separados em tudo. Mas naquele contexto de primeiro século não existia isso. Não tinha essa separação clara. Isso só começou a ser posteriormente. Por exemplo, os cristãos, os discípulos, vão ser chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia da Síria. Em Antioquia da Síria, em Atos 11.
anos e anos depois. A igreja cristã primitiva começa onde? Em Jerusalém, em que a grande maioria era composta por judeus. E depois começou a aparecer alguns gregos e etc e tal. Só que o que acontece? Sempre gentios puderam se converter a Deus ou ao judaísmo e fazer parte de uma aliança com Deus verdadeiro. Isso antes de Cristo. Então, se você não era, se era um gentil, você queria entrar para o judaísmo, você tinha que ser circuncidado, ia ter que cumprir a lei, cumprir as leis cerimoniais, etc, etc. Por quê? Cristo não tinha vindo ainda. Mas e depois de Cristo? Depois de Cristo que começa a confusão na cabeça de alguns. Por quê? Porque aqueles que creram que Jesus de fato era o Messias e as promessas se cumpriram, eles também tinham que crer que em Cristo estava todo o cumprimento da lei e a abolição da lei, sobretudo a lei cerimonial, não a lei moral. Aí o que acontecia? Circuncisão, guarda de sábado, calendário judaico, todas as cerimônias, tudo isso ficou para trás. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento de toda a lei. Em Cristo tudo é consumado. Em Cristo tudo é realizado. Não faz sentido eu continuar realizando tudo aquilo que apontava para Cristo, e quando Cristo veio eu continuo crendo em Cristo e crendo nas outras coisas que apontavam para Ele. Não, Ele é o fim da lei cerimonial. Aí o que acontecia? O gentil agora, quando se convertia, ouvia a pregação do evangelho, cria em Jesus para salvação, cria que Jesus era o Messias, o prometido, tal. O que acontecia? Os judeus não conseguiam separar a sua crença, sua história, sua experiência da fé em Cristo. Eles achavam que só crer em Jesus não era suficiente. Precisava também ser circuncidado, precisava também guardar o sábado, precisava também seguir os calendários judaicos, etc, etc, etc. Não podia comer carne de porco, não podia comer animais impuros e vai surgindo os problemas. Eles queriam ser cristãos e judeus ao mesmo tempo. E aí é por isso que Paulo, por diversas vezes em sua carta, ele vai tocar no mesmo assunto e dizer: Cristo é suficiente, porque a justificação, a salvação não está pautada na lei, não está pautada no cumprimento dessas coisas, mas em crer em Cristo como nosso único suficiente Salvador. A salvação está em Cristo, a obra foi realizada por Cristo, o perdão de pecados está em Cristo, tudo está em Cristo. E aí isso dava choque de pensamentos, por isso que Paulo vai tratar profundamente sobre esse assunto. E aí ele traz luz, inclusive, desse tema lá na carta aos Gálatas, quando ele é muito duro, quando ele diz: ó Gálatas insensatos, no capítulo 3. Por quê? Porque eles estavam querendo crer em Jesus e crer nas demais coisas, que não consistia com a sua fé. Então Paulo é duro em dizer que Cristo é suficiente e que a circuncisão não é a operada na carne, mas é a operada no coração. Ela é exterior para revelar algo que é interior, que é o que Paulo estava dizendo. Quer dizer, a circuncisão era a consequência, não era a causa, era a consequência da justificação pela fé. E terceiro e último, os sacramentos são sinais externos de uma aliança interna. E aí Paulo conclui a sua fala dizendo: e recebeste o sinal da circuncisão, selo da justiça pela fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, o que acontece aqui? A circuncisão nada mais era do que um selo visível de uma aliança invisível. Isso é tão interessante porque Paulo tratou disso em outros textos. Quando ele diz lá em 1 Coríntios 7,19, dizendo: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Em Gálatas 5,6 ele diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Ainda Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura.
Então veja bem, o que importa sobre tudo isso é você ser uma nova criatura. É uma cirurgia do Espírito Santo no coração do pecador que te faz crer em Jesus para a salvação. Não é batismo, não é tomar ceia, não é dar dízimo, não é nada disso que nos faz salvo. Nós não podemos nos agarrar a essas muletas para dizer, isso me faz salvo. Não, o que te faz salvo é crer em Jesus para a sua salvação. É entregar sua vida para Jesus para a sua salvação. Isso que te faz salvo. E é isso que Paulo estava aqui ensinando e está aqui ensinando para mim e para você. E que você que está me ouvindo possa crer em Jesus para a salvação. Entender que a salvação está nele. E Jesus é suficiente para mim e a sua salvação. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!